o processo aqui dentro, então a gente tem que saber o que a gente está comendo. Porque se a gente conhece, aí tudo muda, né? O conhecimento vai ser a chave aí do sucesso, da sabedoria. Pode continuar passando. Bem, os nutrientes, até a Andréa já deu essa introdução aqui, né? Os nutrientes, a gente come uma comida é diferente dos nutrientes. Porque a gente pode comer qualquer coisa. Até uma coisa que não seja comida, se entrar pela boca, vai sair. Você chupa uma bala, vai um papelzinho junto, comer o papel também. Mas não quer dizer que é nutriente. O que nós precisamos aqui dentro são de nutrientes, os pedacinhos, não o pedaço do pão, os micro pedacinhos que vão entrar e que vão ser repartidos para os locais corretos no nosso corpo. Então, são 3 ou 4. Eu coloquei 4 ali para poder ser mais detalhista. Nós temos os nutrientes energéticos, são aqueles nutrientes, aqueles alimentos, acho que a outra palestra, minha mãe não salvou a parte da gordura aí, não. São os nutrientes que são os açúcares, os carboidratos e as gorduras, né, que não podia esquecer ali. As gorduras também que dão muita energia. Então, são os açúcares e as gorduras, esses que dão energia. São aqueles que, quando a gente era criança, a mãe falava, tem que comer alimento que dá energia. Né? Estava no início ainda do estudo da nutrição. Só que agora a gente sabe que isso aí nós precisamos de uma porcentagem, mas também precisamos dos construtores. Então, a gente vai fazer a casa, que está construindo a igreja. Supõe que vai subir um pedacinho da parede. Aí, ali precisa de tijolos. Os tijolos são como se fossem as proteínas, são os que vão construir. Então, não adianta nada eu ter a energia para esse processo acontecer. Tem muita energia, muita mão de obra, mas não tem tijolo, como é que vai aparecer a paredinha? Então, os tijolos são essas proteínas que nós precisamos. Tem também os reguladores. Os reguladores são muito pequenos, que vão fazer abertura de portinhas no nosso organismo, fechar portinhas quando não pode. Eu estou falando com a forma que dê para entender, né? Chama receptores, mas não precisa falar isso. Então, entra a portinha, fecha a portinha. Não tem que ter umas catracas, não tem que ter pessoas nos ônibus que fazem isso funcionar. Então, vamos supor, chega lá a insulina. A pessoa está tudo funcionando bem, e tem muita insulina, e aí está tudo perfeito. Mas aí ela não tem certas portinhas, certas catracas. Então, isso precisa também. E, para o funcionamento disso, nós precisamos dos reguladores, que vão regular os processos, que são as vitaminas e os minerais. Você lembra daquela vitamina A, B, C, D, vitamina E, K, né? Todas essas vitaminas, e o B é uma família muito grande, então são vitaminas. E minerais, ferro, cálcio, sódio, que tem que ter o controle do sódio. Então, isso são minerais. São diferentes, em diferentes quantidades daqueles lá primeiros, que são proteínas, carboidratos e as gorduras também. Bem, outro tipo de alimento que tem sido muito estudado hoje em dia e tem sido colocado como nutriente são esses aí, as funções bioativas, os alimentos funcionais, que estão sendo muito bem estudados. A gente vai falar um pouquinho no final sobre isso. Talvez seja a curiosidade melhor para uma sociedade, para a SAF, né? Que são onde que a gente vai pegar muitas comidas antigas e colocar como novas. E a gente descobre remédio nesses alimentos, verdadeiros remédios. Pode passar, por favor. Eu tinha salvo outro, mas ficou. Pode passar. Os carboidratos, eu já falei, pode passar também, são os açúcares. Uma coisa importante é esse índice glicêmico. Nos carboidratos, então, se a gente vou mais direto ao assunto, se tem um problema com diabetes, ou um problema de também a pessoa quer fazer uma dieta, né? Que todos nós precisamos, e muitas vezes nós fugimos disso. Uma dica importante, e nem é dica, no controle médico é necessário a gente observar isso aí, o índice glicêmico do carboidrato. Porque tem um índice, a gente come, então,
um macarrão, uma macarronada, uma lasanha bem gostosa. Come aquele macarrão, o macarrão também é massa. Isso também tem açúcar. Pão, macarrão, esses são os carboidratos. Pão, macarrão, arroz. Então, não é só o açúcar de mesa, também, mas são todas as massas. Eu sei que vocês já sabem. Gente, qualquer coisa pode levantar a mão e perguntar, se estiver no meio do caminho e não estiver entendendo, viu? Porque talvez eu vou falando rápido, então pode me cortar. Então, a gente come lá um pratão de carboidrato, que vocês sabem, um macarrão, aí o corpo, na hora, fica com um pico muito alto, um pico sobe muito alto, assim, na hora, o açúcar. E aí, o que acontece? Vem uma enxurrada muito grande, se o organismo estiver bom ou estiver ruim, uma enxurrada muito grande de açúcar vai ter que pôr isso para dentro da célula. Então, trabalho para a insulina, para funcionar isso dentro da célula. E aí, se a pessoa não tem insulina, por isso que ela tem que tomar ali antes daquele prato. Ou nem tomar, ou nem comer, né? Evitar. Mas uma pessoa normal, que não tem o diabetes, mesmo assim, ela vai comer aquele pratão e tem que ter um monte de insulina ali para poder enfiar tudo na célula imediatamente. Aí, só que então, como que a gente vai fazer? O importante e que os estudos têm nos ajudado é que, e se a gente come esse macarrão? E se a gente consegue comer esse açúcar, esse carboidrato, e ele ir entrando na célula de forma mais lenta? Não seria importante? E como que isso vai entrar na célula, no nosso organismo, mais lentamente, para a gente não sofrer os problemas, aí, principalmente com a diabetes? Tem uma forma. A gente colocar nesse açúcar, nesse carboidrato, nesse pão, algumas coisas que desaceleram o pico. É aí que entra aqueles carboidratos complexos. Vocês já viram falar? Complexo. Por exemplo, o arroz integral. Mas é ruim. Mas é o carboidrato complexo. Tem até macarrão integral, mas é ruim. Tem uma forma da gente reduzir esse índice glicêmico sem que seja integral? Tem. Colocando outros grãos integrais nessa comida pronta, ou no preparo desse alimento. Então, a gente come um pão normal, mas se a pessoa é diabética, ela não vai poder comer um pão normal. Ela tem que comer um integral, ou então colocar grãos, por exemplo, fibras, que vão, na hora, minimizar, diminuir essa entrada do açúcar na célula. Por isso que é importante também a nutrição, a gastronomia funcional, que vai ajudar a gente a aprender a fazer uma comida gostosa, mas que, ao mesmo tempo, atenda aquela pessoa. Porque se a gente enfia aquele tanto de macarrão, aquele tanto de açúcar na pessoa que tem esse problema, não vai poder comer. E se a pessoa não comer nada, aí, né, gente, chega uma certa época na vida que a gente fica triste, desanimado, minha vida acabou, que alegria, não era comida? Por isso que a nutrição vai nos ajudar, alegrar, né? Nos ajudar a preparar uma comida e colocar ali. Por isso é importante dar as fibras, que tem gente que fala, né? Que, não, mas a gente tem que aprender. Fazer uma comidinha gostosa e sadia ao mesmo tempo. Deu para entender um pouco isso aí? Pode passar, né? Então, os alimentos... E tem alimentos prontos na natureza, como o milho, que já tem um índice glicêmico mais baixo. A batata doce. Então, são alguns alimentos que a gente já pode inserir, para quem tem um problema que não seja tão grave, né? Inserir e ele já pode comer como a batata doce, não a batata inglesa. Engraçado, né? Por que um é e o outro não é? Então, isso aí são feitos testes neles, e são feitos testes de laboratório. E tem listas, pode pesquisar na internet, alimentos que sejam sites confiáveis, né? Com baixos índices glicêmicos, que não vai fazer mal, né? Que vai nos ajudar. A função das proteínas... Eu vou falar um pouco da... Não deixa eu esquecer eu acho que vou falar agora da parte das gorduras também, que é energético. Antes das proteínas. Gorduras. O que são gorduras? Que tipo de nutriente que é esse? Aquele lá são os açúcares, o pão, e o macarrão, o arroz. E a gordura? O que é? Onde que tem esse nutriente de gordura? A carne tem, mas tem coisas mais simples ainda que a carne. A carne é mais mesmo proteína, mas antes
Outra, gordura. Onde tem gordura mesmo? Onde que a gente come gordura? Certo, mais simples. Certo, mas onde que tem gordura mesmo mais simples assim? Mais simples. Isso, no óleo. No óleo, manteiga, margarina, né? Óleo, manteiga e banha. Óleos e banhas. Faz, tá certo, eu entendi. Aí é a quantidade, né? Aí é a quantidade. Eu vou falar do óleo pronto mesmo, que eu tinha posto na outra foto, um óleo bem bonito ali, mas aí não salvou. Então, o óleo pronto e a banha. Então, esse nutriente é importante para o nosso dia? Sim. 30%, mais ou menos 15% a 30%, a gente precisa de óleo, a gente precisa de gordura, a gente não funciona. Os nossos hormônios são subproduto das gorduras. Eles são feitos por conta de gordura no corpo. Então, tem que ter. Um pouco de óleo a gente tem que ter. Sem gordura a gente não vai funcionar. Tipo carro, não anda. Então, a gente tem que ter o óleo. Só qual que é o problema? Hoje, principalmente hoje em dia, os tipos de óleo, os tipos de gordura e as quantidades que a gente está colocando dentro desse nosso organismo e o que tem nesses óleos. Então, a pergunta, né, que todo mundo faz, já vou adiantar antes que eu me esqueça. É o óleo, é a banha, o que é melhor? Certo. Antigamente era só banha, não era? Que o pessoal comia. Aí depois veio aí, um tempo atrás uma campanha que tinha que ser óleo. Bem, eu vou tentar resumir explicando isso assim. A banha não é durinha na temperatura ambiente? Ela é bem durinha. Então, quando ela for entrar na gente, ela pode... Aí o pessoal falava, pode ser prejudicial, porque ela é durinha e vai nas artérias mais duras e entupir artérias. Não era isso que eles falavam? Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Mas agora vamos para o óleo, o prejuízo do óleo. O óleo ele é muito flexível, muito molinho. O óleo, o problema dele é que nas pesquisas, ele tem demonstrado, nas pesquisas e na prática das pessoas também, ele tem demonstrado que ele oxida muito fácil. É assim, o óleo ele entra em contato com o oxigênio e dá uma reação que é um problema. Essa oxidação desse óleo leva a produzir outras substâncias que são nocivas, por exemplo, cancerígenas no corpo. Então, por isso que tem aumentado realmente muito o número de cânceres, por exemplo. Então, esse óleo, ele oxida, ele faz uma reação, e essa reação com oxigênio ocorre no corpo e leva à produção de substâncias nocivas, prejudiciais à saúde. Isso não acontece com a banha. Quase muito... Oxida, tudo oxida, ocorre essa reação. Mas como a banha é mais durinha, ela é mais saturada. Então, como ela é mais saturada, ela ocorre menos ataque do oxigênio. Então, ela tem menos, no processo químico, ela vai ser menos, vai ter menos oxidação. Bem menos, quase que não tem. Então, esse problema de levar a um câncer, por exemplo, por conta das substâncias que vão produzir na oxidação, a banha não vai ter. Então, tá. Então, a banha não dá câncer, né? A Kênia falou que a banha não vai dar câncer e que o óleo vai dar câncer. Não é assim, exatamente assim. Mas os estudos têm demonstrado que a oxidação de alguns óleos vegetais, não todos, alguns óleos vegetais que ele é com muitas muito insaturados, com muita facilidade de ter oxidação, aí sim ele pode, para quem tem tendências, levar a desenvolver mais problemas do que a banha. Isso está sendo estudado agora. Então, não é culpa dos médicos, não é culpa das nutricionistas que vieram antes, não é culpa deles. Porque, assim, a nossa vida... Lembra antigamente que, para fazer cirurgia, eles pegavam uma pessoa, colocavam sanguessuga em cima, achando que aquilo ali ia melhorar a pessoa? É o que eles tinham de medicina na época. Então, o que nós tínhamos? Foi descoberto que o óleo seria menos prejudicial por causa de quê? Do colesterol, doenças cardíacas. E é verdade? É verdade. Porque a banha é mais prejudicial no caso das doenças
cardíacas, e o óleo seria melhor. Só que quando foram fazer pesquisas, hoje em dia, daí eles descobriram que essa quantidade imensa de óleo e tirou a banha tudo de uma vez, aí oxidou rápido, levaram a um aumento de problemas provenientes do metabolismo do óleo líquido no corpo. Bem, então o que a gente faz? O que vocês acham? Eu que pergunto, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Isso, diminuir as quantidades e pôr um equilíbrio, uma moderação. Tem um versículo na Bíblia, né? A moderação em tudo é boa. É essencial, a moderação. Uhum. Tem sim. Vou tocar nesse, já vou chegar aí. Então, a gente tem que diminuir a quantidade de óleo e equilibrar com a banha, é o que eu faço. Ou escolher um óleo também de uma qualidade melhor. Então, teve aí o óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, óleo de coco. E esse pessoal vai estudando esses óleos. O óleo de coco deu o maior problema ano passado, né? Maior conversa, porque ele realmente é durinho, não é? O óleo de coco. Não, então, quer dizer que ele é bom. É bom. Claro que ele é bom. Mas aí, os estudos que vieram foram assim, que por ele ser durinho, seria o problema, mas é esse problema cardiovascular e o problema de aumento de colesterol. Mas ele seria equiparado com a banha, porque ele é mais saturado, mais durinho. Então, assim, gente, nas pesquisas, o óleo de canola se mostra um pouco mais eficiente. Estou falando hoje, as pesquisas até hoje. Óleo de canola e óleo de azeite de oliva. Azeite de oliva é ótimo, mas nós não podemos, se ele for a altas temperaturas, também não é bom. Então, assim, até o óleo normal de casa, o óleo vegetal, ele é ótimo se eu não colocar a temperatura nele, não vai ter problema. O óleo de soja, o óleo comum, né, de casa, temperar a saladinha sem problemas. O problema que nós temos é quando nós levamos isso a altas temperaturas. Então, o azeite não é recomendado, nem na gastronomia, por conta de ponto de fumaça e etc. Não é recomendado que o azeite vá para fritura. Então, nós vamos... o canola, sim, apesar que é mais caro. Nem eu uso, é mais caro, é mais difícil, né, o canola. Mas nós temos, então, que colocar moderação em tudo, diminuir óleo, colocar banha, sim, quem gosta pode, e vai ser mais saudável. E usar canola e azeite de oliva em saladas. Mas tem outra coisa importante, que eu lembro que lá, quando eu fazia meus estudos lá, eles falavam muito, que nós temos que procurar as boas fontes de gordura, porque na natureza tem castanhas com boas fontes de gorduras, tem abacate. Lembra do ômega 3? Nós temos que procurar boas fontes de ômega 3. Então, nós temos que procurar peixes, né? Peixes de águas profundas, os peixes que têm ômega 3. E tem também algum suplemento, mas aí teria que ver, né, se é verdadeiro e etc. Então, no próprio alimento, a gente precisa inserir castanha, inserir peixe. Até assim, na legislação pede que a gente ponha peixe 2 vezes por semana para o cardápio de todo mundo, só que a gente não obedece, que é mais difícil. Mas é de legislação, 2 vezes por semana, peixe, abacate. Então, nós temos que procurar onde tem ômega 3 nos alimentos e colocar isso no nosso dia a dia, colocar em prática no nosso dia a dia. Porque daí a gente vai ter gordura, nós vamos ter castanhas, a gente vai ter o alimento com gordura saudável, sem fazer tanto uso do óleo. Né? Aí, assim, a gente pode diminuir esse óleo, inserir azeite na salada, é o que eu faço, eu recomendo azeite. E sempre 2 colherinhas de azeite, fecha a quantidade da pessoa diária e fecha com a gordura boa, saudável. Diminuir óleo, balancear com a gordura. É o que nós temos de mais novo, assim, hoje, né? Nas pesquisas. Hoje em dia é o que nós temos. E quando a gente observa o passado, eles comiam banha. Só, gente, que eles trabalhavam muito pesado. Não tinha carro, pegava naquele enxadão o dia inteiro, né? Por isso que... eles engordavam? Claro, também. Tinha uma vida pesada, trabalhava pesado. Não é como nós. Então, a gente tem que lembrar disso, a realidade dos nossos avós lá da roça, com a nossa realidade aqui, né? Então,
Então, é muito diferente. Bem, então, falei dos óleos. As proteínas. Deu para entender alguma coisa dos óleos, a importância? A margarina é melhor evitar margarina e usar manteiga. Porque margarina é óleo submetido a uma... Eles levam o óleo para a indústria e bate. Faz umas trocas assim de ligação, enche de trans, por isso que ela fica durinha. Então, margarina é óleo. Becel tem uma recomendação melhor, né? Para o coração, o pessoal usa. Porque ela é manteiga. Se for creme, é creme, normal. Pode ser que no processo, eu tenho que dar mais uma pesquisada, mas pode ser que no processo eles diminuem o trans e colocam alguma substância que não seja tão... que diminui, né? Porque, na verdade, a margarina é industrializada, eles mudam a ligação de hidrogênio para ela ficar dura. É a mesma coisa. Até aqueles cremes gostosos, assim, de massa, de bolo, é tudo a mesma coisa, tudo trans, tudo prejudicial. Aí ela tinha que tomar essa, começa. Sim, é assim. Na verdade, eu recomendaria, porque ela não poderia, então, requeijão, porque o requeijão é de manteiga. Todo óleo não tem colesterol. Então, é um ponto positivo para o óleo líquido. Óleo não tem colesterol, porque vem de vegetal. Colesterol é qualquer produto que vem de animal. Então, é por isso que toda margarina não vai ter. Se ela vem do óleo, não vai ter, normalmente. Não deveria ter colesterol, porque é margarina. Se for manteiga, vai ter, pode ter, porque é de gordura animal. Então, se for margarina, colesterol já não tem. Então, ela recomendou Becel porque é margarina, mas é por conta de alguns ativos mais importantes na própria margarina, porque margarina, essa mais barata, normal, que a gente compra, ela é prejudicial no sentido assim, de que ela é gordura e não oferece nada de saúde, né? Não teria nada de... Ela é só gordura mesmo. E do trans, que é prejudicial, por isso. Mas a manteiga, se tiver com colesterol controlado, precisa ser a manteiga ou o requeijão. Para a pessoa que não tem problema assim, de colesterol elevado, assim, mesmo que tiver, colocar um pouquinho de requeijão ou manteiga. E não usar margarina. Aí sim, porque daí a manteiga, né, ela já é durinha, saturadinha, e é muito saudável que seja a manteiga, daquele tipo antigo. Mas a Becel, no sentido de margarina, nenhuma não deveria ter colesterol, mas ela colocou a Becel por conta que a marca registra um índice melhor de fabricação, né? A mais saudável a fabricação da Becel, seja por isso, certamente. Mas é isso, a margarina a gente põe, né? Mas só que como é que vai comer? E a gordura tem um ponto ainda muito difícil, porque toda comida, o que dá sabor é a gordura. Quando a gente faz aulas de gastronomia, enche de óleo, enche de gordura, enche de manteiga. Então, tudo isso que a gente compra que é gostoso, vocês sabem, né, que é de padaria. Tudo que compra que é gostoso, se não puser manteiga, não dá gosto, não dá sabor. Então, aí é o caso que a gente faz em casa, às vezes, procura uma manteiga de maior qualidade. A pipoca do cinema, você sente de longe o gosto do produto, né? Cancerígeno, né? E o óleo, gente, não pode repetir óleo. Conforme o óleo, tem um óleo que eu tenho comprado aqui, até parei. A gente frita ali fritura não deve, mas a gente uma hora ou outra frita alguma coisa. Se você frita uma vez, a segunda vez já começa a dar aquela fumaça, aquilo ali, acroleína que chama, é muito cancerígeno. Tanto é que se você ficar muito tempo perto, seu estômago já vai começar a doer, não vai? Acontece também com essas pipocas, e então ela uma reação da própria fumaça que sobe, a gente já sente esse cheiro. Então, por isso que o pessoal que às vezes em restaurante vai fritando, não joga o óleo fora, põe mais óleo por cima. Não joga fora, põe mais por cima. Aí vai virando aquele negócio, né? Aquela sujeira, aquela fumaça. Por isso que muita gente passa mal e também não sabe.
Isso aí, né? Deve ter, né? As feiras boas, né? Deve ter as feiras boas. Então, vamos para as proteínas, eu já falei, né? Só que a proteína, o que é importante a gente ver na proteína? Proteínas são as carnes, viu, Lourdinha? Agora sim, são as carnes, os queijos, os ovos, o leite e o peixe. Aquilo ali é o que tem mais, assim, o top, né? O que está na lista superior de proteína. Carne, vermelhas, e leite, ovos, queijo, queijo de verdade, queijo de Minas mesmo, queijo feito. E peixes. Tem proteína no feijão? Tem, bastante. Mas é menos o valor biológico, a quantidade é maior nesses produtos que estão aqui na fotografia. Então, a proteína serve para quê? Serve para construir... Lembra que eu falei dos tijolos? Construir novos tecidos no corpo da gente. Proteína tem uma série de funções. Tem um monte de doença que a gente não sabe e que ainda vai ser descoberta, que às vezes eu fico pensando, que é deficiências de pequenas proteínas. Pele, órgãos internos. Então, a proteína tem uma série muito grande de funções. Olha, transporta oxigênio. É uma proteininha que é um caminhãozinho que ela entra, que ela está lá dentro da gente, que ela vai subindo e vai transportando oxigênio. E tem isso até em filmes já, assim, que dá para ver. Coisa mais linda, né? Então, proteínas transportam oxigênio. A proteína atua na defesa do organismo, quando vem um bichinho, né? Uma bactéria. Então, tem proteína que atua nessa defesa. As proteínas regulam os hormônios. Proteínas, elas catalisam, elas possibilitam as reações químicas, porque enzimas são proteínas. Quando a gente tem uma alergia ou intolerância, a gente tem alergia a uma coisa da proteína. Então, tem alergia a leite, alergia à proteína do leite, que pode ser um grão de pólen, pode ser pelos, pode ser qualquer coisa assim nesse sentido. Então, aquilo ali você tem alergia a um tipo de proteína. Aí, quando tem enzimas, as enzimas vão catalisar as reações químicas. Aí você tem uma intolerância, por exemplo, à lactose. Então, você tem uma falta de uma enzima, que é uma proteína, um probleminha na proteína, que não vai deixar esse açúcar do leite entrar para a sua célula. Daí dá um problema, dá dor de barriga. Então, isso aí seria uma intolerância, né, à lactose, por exemplo. Então, também, vocês viram? Então, a proteína minúsculazinha está envolvida até nisso, em tudo. Praticamente tudo. E ainda mais. Ali eu resumi muito. E a quantidade de proteína... então eu vou comer um monte. Então eu vou encher de proteína. Não pode. Não pode. Eu brigo com o Juninho, brigar no bom sentido. Muito mesmo. Porque os jovens de hoje querem massa muscular. Aí eles acham que a gente tem que passar para eles uma dieta cheia de proteína. E aí eles querem comer aquele tanto de proteína que a gente vê... Eu já vi morte. Eu não vi no dia, mas um rapaz, colega lá da faculdade, encheu de proteína, ainda aumenta com suplemento de proteína, vai para a academia, aí à tarde ele chegou a falecer na sala de aula. Porque esses jovens, eles exageram por conta que está na moda de novo, né? É muita musculatura. Mas só que não pode. Proteína, a gente tem que comer 1 graminha só de quilo por peso de pessoa. Por isso que a nutricionista é importante, para fazer essa dieta no tanto certo, que cada um vai ter um. Então, é 1 grama, ou menos de 1, de quilo de peso por pessoa. Então, a minha proteína não é a mesma deles. E por idade, etc. A recomendação de área de gente, de pessoa, depende das pessoas, né? Diferente. Então, e se a pessoa comer 2 gramas mais, aumentar o dobro de proteína, ela vai dar problema no rim, porque a proteína vai filtrando o corpo da gente. É muito lindo o corpo e muito sério, né, gente? A gente está mexendo com carne e osso. Então, isso vai filtrando, vai filtrando. Quando essa proteína vai acabando, ela vai para o sistema urinário, o resto dela. Já viu falar aquele negócio de ureia, exame de creatina? Então, isso aqui, creatinina, sobe por causa que está com problema nos rins, sobrecarga renal. E a função renal fica prejudicada. E por qualquer
doencinha, a função renal já prejudica. Imagina, e rim é rim, né? Rim detonou, acabou. Então, assim, isso aqui, e às vezes tem jovens já de 20 anos, 20 e poucos anos, com o rim acabado. Então, proteína não pode ser demais. Carne tem que ser uma de manhã, uma de noite. Só, uma quantidade, dependendo do peso da pessoa. No tamanho da minha mão, do tamanho assim, não é assim. Tem que ir lá, tem que ver direitinho a quantidade, mas é uma porção de manhã, uma porção de noite. Por isso que a gente fala ovo ou carne, né? Um ou outro. A gente peca nisso e a gente erra muito. Mas é a quantidade certa. Não pode faltar, porque senão os nossos tecidos vão estar com problema. E não pode sobrar demais, né? Às vezes a gente sobra demais aí no Natal, nos dias das festas da igreja, mas proteína é prejudicial se for na quantidade exagerada, e a gente não precisa disso. Lembra que eles fizeram uma dieta de proteína para emagrecer uns 4 anos atrás? Lembra? O pessoal emagreceu muito. Claro, proteína, o índice glicêmico vai ser menor, vai demorar no estômago. Até ela entrar, ela vai demorar, a pessoa não vai sentir tanta fome, porque enche, né? Carne enche. E não vai ter carboidrato, mas como é que vai ficar as coisas que o carboidrato faz no nosso corpo? Aí ela tem energia só de proteína, e aí as pessoas... Teve muita gente que... Até o próprio rapaz, homem, que inventou essa dieta, acabou falecendo, né? Não pode. Então, assim, a gente é o chato, mas tem que ter quantidades certas mesmo, apesar que tem todas essas funções. E aí, então, mesma coisa da gordura. A gente tem que escolher a proteína de alto valor biológico, uma proteína boa, de alimento bom, né, com uma carne boa, de um queijo bom, do leite, para quem toma, de feijões também, né? Só que o feijão não seria um alto valor biológico. A carne é mais, como eu tinha falado no início. Mas escolher proteínas naturais, de boas fontes, que é importante para a gente. Pode passar, por favor. As vitaminas são todas aquelas que eu já mencionei. O grupo do B é um monte de vitamina. B1, B2, B3, né? Ácido fólico, tiamina, vai aquele tanto de vitamina. Só que tem uma coisa. As vitaminas B, do grupo B, por mais que elas são um grupo igual, né? B1, B2, B3, até B12, elas têm algumas funções, particularidades, funções diferentes. Não vou tocar no assunto, porque tinha que ser um dia só para vitaminas, quem sabe no outro dia. Mas a vitamina B12, por exemplo, nós temos que consumir de alguns alimentos, por isso que a carne é importante. E quem não come carne, vegetarianos, tem que suplementar, tem que tomar um remedinho na vitamina, né, o comprimidinho, porque senão ela vai ter muito problema, de inúmeros problemas neurológicos, né, a B12, por exemplo. Vitamina A, aqui entra, sabe, aquele negócio que os nutricionistas falam tanto, isso que não precisa nem de eu falar muito, né? As frutas, as vitaminas, cenoura. A gente pega aqui uva, brócolis, couve, tudo aquelas frutas bonitas, realmente é verdade, estão lá as vitaminas. Tem que tomar cuidado, porque vitamina evapora rápido. Uma forma simples de falar. Você faz o suco, vitamina C, tem que tomar na hora. Se congelar, se guardar, já era. Então, tem que tomar cuidado, porque vitamina é uma coisa, né, de fruta, não muito perecível. Tem que tomar rápido. Ah, mas eu comprei um negócio que tem vitamina C, está falando lá. Vitamina C, tal, ácido ascórbico, né, que é vitamina C. Só que não. Essas coisas que a gente compra, que tem lá no supermercado, vitamina C, aquela vitamina C é só para conservar. Porque é usado como conservante, antioxidante, porque ela faz ela tem função de conservar mesmo, antioxidante. Então, é só para o alimento, não é para mim. Antioxidante é como se fosse assim, ela vai ter uma reação e um pedacinho dela, uma pontinha dela vai juntar com uma outra coisa no meu organismo e vai dar uma doença, vai dar um problema.
Então, eu tenho que ter esse antioxidante para ela raptar, né? Capturar essas partículas, essa molécula, e não deixar dar doença, essas moléculas ir para o lugar errado. Mas isso acontece no alimento também. Então, é por isso que a gente tem que tomar separado, tá bom? Vamos continuar. Alguns exemplos de vitamina, pode passar. Suplementos, eu não vou entrar não, porque isso tem que ser um dia só para isso. Já falei. Minerais. Eu queria só o cálcio, né, gente? Coitado do senhor ali. Às vezes eu me sinto que nem esse senhor aí tem dia, né? Então, vigiar o cálcio. Eu sei que vocês já tomam cálcio. Se não toma leite, tem que suplementar o cálcio de alguma forma. Tomar o sol, porque a vitamina D caminha junto com o cálcio, né? Importante isso aí. Pode passar. O que comer, acabou que eu já resumi e fui falando no decorrer da nossa conversa, né? Sobre as quantidades, sobre quanto, sobre como. Pode passar. O prato ideal, eu sei que vocês já viram muitas vezes, mas nosso prato ideal, então, tem que ter aqueles 4 que eu falei. Vai ter que ter os carboidratos, arroz ou macarrão, a proteína, a carne lá, né? O ovo, o peixe. Tem que ter as vitaminas, parece que ali é cenoura, não é? Acho que é cenoura que está ali. E a gordura já está no feitio disso. Já tem gordura na forma que faz. Para melhorar esse prato, a gente põe uma colherinha de azeite de oliva, do verdadeiro, ali assim por cima, a gente melhora o prato. Pode passar. O balanço energético, eu não vou tocar muito nesse assunto, que eu acho que não tem necessidade para a SAF, né? Bom, isso aí eu quero falar um pouco. Pode passar. As fórmulas secretas da vovó. É o que eu tinha falado. Aí. Então, tem substâncias que são funcionais, bioativas, e muitos alimentos lá da zona do interior, zona rural. E a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Tem que trazer. Lembra que falava do alho, a importância do alho? Aquilo ali é verdade. Tem a lisina no alho, que é muito importante para a nossa saúde, e ela chega a ser remédio. São remédios para a gente, esses alimentos. Verdade. Lembra da curcumina? Está muito bem falada, que é aquele açafrão amarelo do frango. Eu uso, mas o pessoal hoje em dia não usa, né? O Natanael mesmo nem conhecia quando a gente casou. Mas na hora do preparo do frango, o pessoal às vezes vai e pega açafrão e toma com água, gente. Fica ruim, horrível. Não dá, daí nem ninguém vai gostar. Eles estão fazendo errado esses alimentos funcionais. Se é um alimento funcional, fórmula secreta da vovó, é para fazer que nem a vovó fazia. É para pôr na comida como se fosse um ingrediente secreto. Então, aquilo ali realmente tem as importâncias. Lembra do tomate, que eles falam que é licopeno do tomate, que é importante para câncer, no caso de homens, palestra para homens, mas o câncer de próstata e alguns cânceres também de mulheres, é verdade. Tem muitos estudos com isso. Então, esses alimentos, quando a gente fala que são funcionais, são. Aqui eu trouxe esse, que é o chá, o chá verde. A gente não gosta de chá. A gente não gosta de chá. Não gosta. Geralmente a gente não gosta. Mas que realmente ele tem catequinas e tem uma funcionalidades importantes, eles têm. Eu acho que eu coloquei, amor, pode passar o outro, por favor. Ele, conforme a torra, ele vai ficando mais clarinho ou mais escurinho, né? Então, aquele chá, por exemplo, tem descoberto que ele tem função no Alzheimer, isso foi realmente relatado, doenças do coração, pressão alta, entupimento de veia, câncer, desses cânceres aí, de bexiga, mama, cólon e trato biliar. E tem algumas evidências também desses polifenóis que tem no chá, tem também no vinho vermelho, no cacau, daí já melhora, né? Mais gostoso, né? O cacau escuro, chocolate forte, chocolate, como que fala? Amargo, mais porcentagem de amargo. E suco, né, de algumas frutas, o azeite também tem esse efeito na carcinogênese, para não virar um câncer.
e na obesidade e no diabetes tipo 2. Então, isso aí é verdade. Por isso que a gente pensa, antigamente não tinha essas doenças. Sim, eles estavam sabendo, né? Com pouco dinheiro, às vezes eles sabiam comer melhor. Então, comida melhor não é dinheiro, porque às vezes a pessoa pode comer muito e ter uma fome oculta, que significa o quê? Não está com fome, mas ela está com falta. De repente, ela está com desnutrição, a gente fica gorda e desnutrida da comida de verdade, daquilo que precisa de verdade. Então, isso é importante a gente, né, frisar. Pode passar. Acho que já está na hora, me avisa aí, por favor. Os antioxidantes, já comentei, pode falar, pode passar também. Pode passar também. Volta lá. Sobre algumas fontes, né, de antioxidantes, são alimentos vermelhos, laranjados, como cenoura, tomate, as cores, que são, né, muito importantes na nossa comida. Pode passar, por favor. E aí, pode passar também. São esses aí alguns exemplos de antioxidantes. São morango, romã, maçã, mamão. Pode passar. Tá, eu não vou tocar no assunto desse, porque senão vai dar problema. O açafrão, já falei, os ácidos graxos, ômega 3, 6 e 9 tem diferença. Ômega 3 são importantes para o nosso corpo, todos são, mas o ômega 6 tem no óleo de vegetal. O ômega 6 ele é pró-inflamatório, ele causa inflamação na gente. Ah, então é ruim causar inflamação? Se for demais, é. Um pouquinho não, porque daí ele mostra uma inflamação e vem o outro e combate. Mas como a gente tem pouca fonte do ômega 3, aí o ômega 6 garante muita inflamação. Por isso que os corpos das pessoas ficam tão inflamados, até a obesidade, né, é considerada inflamação. Então é diferente o ômega 3, 6 e 9. Não podemos acreditar em tudo que eles falam aí, né, na televisão. Tomar cuidado com isso. A Bíblia fala sobre a uvas, o leite, mel e coalhada. Eu achei interessante que isso aí tudo são alimentos funcionais. Funcional é que é tipo um remédio mesmo para a gente. Pode passar. Eu coloquei uma torta funcional de chocolate ali. Eu sei que vocês sabem fazer melhor do que eu, né? Mas depois, se quiser, a gente passa a receita. Uma tortinha que vai nozes, amêndoas e cacau em pó, porque é saudável, o cacau mesmo. Pode passar. O problema desses aí também, acho que ninguém perguntou, mas os ultraprocessados. A gente tem, por exemplo, o abacaxi. Bom, né? Saudável, não é? O abacaxi. Mas aí eles vão levando para a indústria, não sou nada contra a indústria, mas eles vão levando, aí vira um pacotinho de abacaxi em pó e às vezes não tem nada de abacaxi mais. Então, aí processou tanto que virou isso, perdeu tudo, né? Vitamina. A gente tem o milho. Aí eu vou e passo no cardápio de alguém. Comer o milho, porque tem fibra, né? Coloca um milhozinho para quem gosta, um milhozinho lá na torta, tem fibra, tem um índice glicêmico baixo, importante para quem tem diabetes. Aí a pessoa vai, depois de um dia, você comeu o milho? Aí eu comprei o pó e fiz a polenta do pó. Eles mudam tudo, povo. Aí eu penso, tá, mas assim, olha lá, que eles... Ou então um salgadinho de milho do pacote, o que tem isso a ver com o milho que eu passei? Entende? É porque é mais fácil, vocês acham que é milho, está lendo lá milho, mas a gente não é boba, né? Olha lá, não tem nada a ver, então eles processaram demais. E, se tiver, né, eles colocam um monte de coisa para falar que é... E é tão baratinho, né? Tudo mais barato. Hoje em dia, esse processado é muito barato. O peixe. Aí vira o peixe em conserva. Tá tudo bem, né? A sardinha que quase ninguém mais hoje em dia come. Apesar que é importante, muito cálcio ali. E aí depois o peixe empanado. Empanado de peixe. Aí vai só diminuindo, né? Os nutrientes. Pode passar. Então, tem que evitar os processados. Pode passar, já falei da criatividade, alguma coisa. Há dicas de preparo lá eu acho que, sabe, eu não chovendo molhado, né? Vocês fazem melhor do que eu. Os tipos de cortes, isso aí seria um dia só para isso também, né? Pode passar, por favor. A massala é um mix de especiarias que tem
temperos funcionais. Está muito na moda, né? Alguém aqui faz? Essa massala é um tempero indiano, mas são temperos. Vocês fazem essas massalas? Já viram? Um pacotinho, né? Pega um monte de tempero e faz os pacotinhos assim. Então, isso é muito... Tem que colocar bastante coisas, além de dar gosto, que sejam assim, importantes, né, para a gente. Saber onde é a fonte. Então, é uma receitinha aí dessas especiarias, e é muito chique isso aí. Hoje em dia está muito na moda. Pode passar, por favor. As fibras. O que vocês sabem sobre fibras? Pode passar, amor. Bom para o intestino, né? Muito bom para o intestino. Então, fibra tem que ter uma quantidade certa por dia, só 20 gramas. Ou 25, porque se for mais, a gente come e vai tudo embora. Aí não adiantou comer. Então, fibra é muito importante colocar, e elas diminuem o índice glicêmico para quem tem diabetes. Só uma coisa, pressão alta, eu não falei, né, ainda, mas a gente tem que diminuir o sódio, tem que diminuir o sal. Tem que diminuir só um pouquinho. A OMS pediu menos de 3 gramas por dia, né? Então, é só um pingue, pouquinho é ruim, né? Gengibre também. Interessante isso que você está falando, de diminuir gengibre. E sal a gente tem, não sal, mas sódio a gente tem na Coca-Cola, refrigerante, tudo quanto há que tem industrializado, eles conservam com sódio. Então, aí tem que diminuir tudo, né? Se a gente for fazer a conta, nem sobra sal para pôr mais no arroz, né? Se for fazer a conta certinha. Então, as fibras pode tirar, pode passar, tem muita coisa sobre as fibras, pode passar também, muito tipo de fibra, solúveis e insolúveis, tem diferença, pode passar. Tem até para comprar hoje em dia, né? Algumas dicas, deixa eu falar lá da dica só, para antes da gente terminar. O ferro se potencializa com vitamina C. Então, é verdade, na hora do almoço, a pessoa está com anemia, criança lá, né, seu netinho com anemia, vai dar o feijão, dá um suco de laranja junto, natural. É verdade. Um vai ajudar o outro. O ferro vai ajudar. Então, a vitamina C vai ajudar o ferro. E leite na hora da comida, da criança, principalmente, da nossa também. Nem pensar. Às vezes a gente põe sobremesa de Danone, de iogurte, a gente põe leite, né? Leite condensado na gelatina, mas aí isso atrapalha a absorção do ferro no nosso organismo se for após o almoço. Então, quem tem netinho, não pode. A mamadeira tem que ser 2 horas antes da comida ou 2 horas depois, porque senão vai atrapalhar tudo. O ferro que ela está... O ferro, né, que ela está adquirindo ali com a carne e com o feijão. Isso aí é muito importante mesmo. O que tem que comer na hora do almoço é aquilo, a comida normal e um copo de suco de laranja, por exemplo. Então, acerola pode ser. Suco de acerola, falei. Aveia no iogurte para a saúde intestinal, verdade? Verdade. Né? Fazer uso de probiótico, muito importante para a saúde intestinal. O abacaxi tem uma coisa lá que chama bromelina, é uma enzima que ajuda na digestão? É verdade. No abacaxi, isso é importante, é verdade. A sugestão que tem é carne com abacaxi, então, porque na hora de comer carne não vai precisar de usar o estômago, então põe o abacaxi, que um vai ajudar o outro. Então, essas combinações são importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Mas eu acho que vocês já sabiam, né, disso tudo. Pode passar. Pode passar, microbiota, do bem, né, que são os probióticos, e tem que ser um dia só de probióticos. Isso aqui é muito importante, mas tem que ser um dia só disso aqui. Né, são muitos cursos só de probiótico. Higienização das mãos, não vou falar, essa parte de higiene, pode passar, só vou comentar, né, que um dia a gente fez um teste de laboratório e a gente pegou um negocinho que passa e coloca num tubinho assim e fica uma semana para depois ver no microscópio onde tinha mais bactérias. Aí um grupo fez das carteiras, da mesa, teve um grupo que fez foi lá no banheiro da faculdade e passou na descarga, assim, passou no vaso sanitário, estava limpo o banheiro, passou tudo e passou nas mãos. Depois de uma semana,
assim, né, a vasilhinha, que eu vou dizer assim, que tinha mais micróbio, ela começa a dar fungo, sabe? Ela é redondinha assim, né? Talvez vocês já viram em química. Aí ela vai começando a encher de fungo, e enche, cresce, cresce, quase que sai para fora. A que estava mais cheia de micróbio era o das mãos, das nossas mãos. E não era o do vaso sanitário, não deu quase nada, que tinha sido limpo, higienizado naquela hora, aquele dia. Então, as mãos são a maior fonte de contaminação. Tem que tomar muito cuidado. Eu não posso fazer uma palestra e não falar da segurança alimentar, de higienização, né? Principalmente de mãos. Muita doença, são muitas doenças que são transmitidas. Pode passar. E o versículo, eu sou o pão da vida, aqueles que vêm em mim, nunca terá fome. Quem crer em mim nunca terá sede. Por mais que a gente tenha o nosso alimento, as nossas, né, buscas de alimentação saudável, o melhor que a gente precisa, né, a fonte de vida, porque o pão e os nutrientes são a nossa fonte de vida, né? Quando a pessoa está no hospital e não consegue engolir, ela tem que comprar uma dieta parenteral que vai direto com a agulha, vai direto, né, na veia, para a pessoa ter vida, assim, talvez, ver se sara. Para nós, a nossa vida, nossa dieta de vida mesmo, nós podemos até viver sem comida, mas a nossa alma a gente não vive sem Jesus, né? Que é o nosso pão da vida e é tudo para nós. Então, eu queria deixar esse versículo. Pode falar, Raquel. Comer o quê? Olha, interessante, né? Não misturar. Para o seu caso. Entendi. Estava acostumado, né? É. Então, você vê que unimentos têm poder, né? Para ser prejudicial ou para ser benéfico, né? Isso. Deve ser para não dar sobrecarga, né? Muito interessante isso que você... Gente, tem mais alguma coisa, alguma pergunta? Eu não sei, porque ela, se você me disser, é sobre alimento. E alimento é muito amplo, né? Não sei para que lado eu iria. É verdade. É por isso, por causa do pico. Entrou tudo de uma vez. Uma pessoa quer emagrecer, por isso que eles falam, não pode comer macarrão. É que não pode. Ela come macarrão, o pico é muito rápido. Entra tudo de uma vez na célula, 2 horas, uma pessoa vai ficar morrendo de fome. Então, para a pessoa não ter tanta fome, ela vai ter que pôr o quê no macarrão? Ela vai ter que pôr, então, a proteína, carne junto, porque aí vai demorar mais aqui no estômago, vai indo, vai indo. Aí ela... Lembra quando a gente come costela com mandioca, mas põe bastante carne? A gente fica sustentado até 5 horas da tarde? Por isso, porque vai demorando. E macarrão, por isso que engorda. Não é o macarrão que engorda. A pessoa vai querer mais imediatamente, ao pico. Tá certo, né? Tudo. Mais alguma coisa, gente? Então, é isso aí.